E tem ainda gente chegando, então vamos repetindo. Como eu falei, meu nome é Sven, eu sou da comunidade evangélica de confissão luterana aqui de Campinas, São Paulo. Estão comigo também o nosso pastor Luciano, que está ali por enquanto escondido, e também o nosso presidente Mauro está aqui. E hoje, então, iniciamos essa primeira conversa com o Gerhard, ali do Instituto Matthias Staden. Também tem alguns colegas dele ligados. Obrigado, Gerhard, pela presença. Vielen Dank. Schön, dass du dabei bist para falarmos desse tema. Então, eu vou primeiro dar uma pequena introdução, daí já passamos para o Gerhard, mas de qualquer maneira, fiquem à vontade para fazer perguntas, para usar o chat, podem colocar de onde vocês estão participando, o que traz vocês aqui, enfim, eu vejo que tem mais pessoas da Alemanha também, já um horário mais avançado. Obrigado por irem dormir um pouco mais tarde hoje. E eu deixo eu compartilhar a tela aqui. Então, só para a introdução, a gente... vamos, então... Esse é o início, vocês já viram essa chamada. Então, o Gerhard, ele pode se apresentar depois sozinho. Quem, então, realiza isso é a nossa igreja, a ISLB aqui de Campinas, como nós falamos. E hoje, então, estamos aqui em parceria com o Gerhard, do Instituto Matthias Staden. Eu vou dizer 2, 3 palavras sobre o Instituto. Com o nosso sínodo, então, superior à nossa comunidade aqui da região. E também das faculdades da Escola Superior de Teologia lá do Sul, que vamos ter uma palestra amanhã. E então, depois eu vou falar mais sobre isso. E toda a programação dessas jornadas alemãs, vocês têm acesso através desse link com o consulado alemão ali para vocês verem os outros assuntos, os outros eventos, encontros que estão programados ao longo dessa semana. Inclusive com a palestra do cônsul na semana, no sábado que vem, mas eu acho que eu já vou mencionar ele daqui a pouco, uma fala dele ainda. Lembrando aqui, viu, Gerhard, a gente tem que... são as jornadas alemãs e a gente sabe que tem lá os austríacos e os suíços e outros povos daquela região na época, e hoje nós vamos até voltar bem mais no passado do que nos 30 anos. Então, os irmãos suíços e austríacos e luxemburgueses e liechtensteineses também me perdoem, mas vocês também sejam bem-vindos aqui. Então, nós estamos festejando essa data de 30 anos da unificação alemã, e aqui tem uma frase do cônsul, do novo cônsul recém-nomeado aqui de São Paulo, cônsul-geral, o senhor Thomas Schmidt, que vai então dar uma palestra no sábado. Convido todos para checarem isso ali tem os links e tudo no site do consulado, depois eu compartilho o link. E ele falou então isso, né, enfim, muros caindo, países se juntando, e só podemos vencer se juntos pensamos além das fronteiras. Isso que nos traz aqui, e na verdade eu trago inclusive algumas fotos aqui. Quantos anos faz que o muro caiu? Alguém pode dizer? Né? Se alguém quiser escrever no chat. Não são 30, mas são 31 anos. Por quê? Porque teve um ano entre a queda do muro e, efetivamente, a junção, a unificação das duas alemãs de uma maneira mais formal. Então, na verdade, e aqui nessa foto aparece a data famosa de 10 de novembro de 89. Então, alguns de nós vivemos isso. Enfim, só como introdução, e como eu falei, a nossa comunidade então resolveu tomar essa iniciativa para trazer esses assuntos diversos que ainda vou mencionar para vocês. E aí que entra o Instituto Matthias Staden, porque alguns dos nossos livros antigos, e nós vamos ouvir muito sobre isso do próprio Gerhard, que é especialista no assunto, os primeiros casamentos, batismos, nascimentos naquela região aconteceram nessas datas aí, 1869, por aí, e nós vamos ouvir mais detalhes sobre isso. Aqui só um exemplo do nosso livro histórico que o Instituto Matthias Staden digitalizou para nós e depois então passou a transcrever, mas eu não vou me alongar aqui, que esse é o assunto do Gerhard. Então, o Matthias Staden Instituto, lá em São Paulo, aqui eu tenho até uma pergunta para vocês, deixar lançar essa pesquisa para vocês. Vocês podem responder, por favor, ali pelo seu computador. Você já conhecia o Instituto Matthias Staden? É a primeira pergunta aqui. Então, eu vou dar alguns segundos para vocês responderem.
Obrigado. Ok, deixa eu ver, tem gente entrando aqui, então eu só vou admitindo. Ok, obrigado pela participação. Então, muitos conhecem, viu, Gerhard, que é ótimo. 90% já conhecem o Instituto. Vou fazer a mesma pergunta, então, agora com a nossa igreja. Vamos ver se isso muda alguma coisa. E peço para vocês responderem se você já conhecia a ISLB, a Igreja Luterana. E vamos ver só para ter uma ideia. Eu vejo que muitos também já conheciam. Estamos aí quase empatados. Então, eu vou encerrar aqui. Obrigado. Estamos quase empatados com o Instituto. Obrigado pela participação, pelos votos de vocês. Bom, então, o Instituto, muito conhecido de vocês, a bela biblioteca, agora um pouco prejudicada com esse contato, faltante contato presencial. Mas aqui eu vou deixar que o Gerhard, então, tome conta. Fiquem à vontade, lancem perguntas, eu vou ficar de olho aqui nas perguntas no chat de vocês. E sejam bem-vindos e passo para o Gerhard. Gerhard, seja bem-vindo e obrigado pela presença gentil aqui com a gente, em parceria. Obrigado, boa tarde. Meu nome é Gerhard Springweiler, sou ativista sênior no Instituto Matsustad em São Paulo. Como levamos hoje susto para o tempo aqui na São Paulo, vamos lá para a história da Igreja Evangélica. A história da Igreja Evangélica Luterana em Campinas começa em outubro de 1869, com a chegada do pastor alemão Johann Jakob Zink, ou, como ele próprio se chamou, João Jacob. Antes disso, por muitos anos, os imigrantes alemães e suíços não contavam com um apoio espiritual, nem com professores para seus filhos. Como o Brasil era católico, era praticamente impossível para a maioria dos imigrantes luteranos fazer parte do núcleo religioso protestante, como também ocorria em outras regiões do Brasil, a exemplo da cidade de São Paulo. As pessoas não podiam enterrar seus parentes em um cemitério católico. Era simplesmente proibido. E ainda não existiam cemitérios luteranos. Não sabemos exatamente como e onde se realizavam os funerais. Provavelmente porque a maioria das pessoas que trabalhavam nas fazendas ali mesmo foram enterradas. O pastor Georg Hölzel, que trabalhava na província de São Paulo. O pastor Francis Schneider veio à província em 1862 e visitou as famílias protestantes de forma bastante esporádica. O pastor Hölzel é conhecido por ter pregado um sermão em Ibicaba em 25 de fevereiro de 1862. O pastor Johann Jakob Zink nasceu em 20 de agosto de 1844 em Unterenzingen, no que é hoje na atual Baden-Württemberg. Lá, frequentou a escola e viveu com os seus pais até os 20 anos de idade. Após, seguiu seu desejo de se tornar missionário. A fim de receber a educação necessária, foi para Basileia, na Suíça, e foi matriculado na Casa Missionária da Sociedade Missionária de Basileia. Além de alemão, estudou francês, latim, grego e hebraico. Didática e pedagogia foram também ensinadas, porque, neste campo, o missionário devia não só ser um evangelista, mas também agir como um professor. Os conhecimentos médicos e de enfermagem eram também importantes, o que permitia a ajuda humanitária nas regiões para onde o missionário deveria ser enviado. 5 anos depois de ter iniciado
os seus estudos, aos 25 anos de idade, recebeu um comunicado do diretor de que seria enviado para o Império do Brasil, mas precisamente para a província de São Paulo. No dia 6 de junho de 1869, foi ordenado como sacerdote em Nürtingen. Despediu-se da sua família e foi com outro colega para Le Havre, na França, onde embarcaram para o Brasil num veleiro. As informações que Zink tinha sobre o Brasil eram muito precárias. Os suíços tinham sido informados sobre o Brasil devido a um conflito no interior de São Paulo, relacionado com a fazenda Ibicaba, propriedade do senador Vergueiro, criador do sistema de parceria. Houve muita exploração e, finalmente, uma revolta dos colonos, liderado por Thomas Davatz, professor suíço de Ibicaba. A Suíça enviou ao embaixador Johann Jakob von Tschudi, que viajou pelo Brasil e tentou descrever a situação dos suíços que emigraram para lá e, ao mesmo tempo, informar sobre a situação dos imigrantes de língua alemã. Foi Tschudi que pediu à Sociedade Missionária de Basileia para enviar missionários para acompanhar os protestantes suíços e alemães, uma vez que ainda não existia uma organização religiosa não católica no Brasil que os pudesse acompanhar de um ponto de vista religioso. Os suíços e alemães residentes na província de São Paulo viviam principalmente em pequenos grupos de 5, 10 ou no máximo 30 famílias, nos pequenos lotes de terrenos ou aldeias em que foram distribuídos. No campo protestante religioso, tudo ainda precisava estar para ser organizado e construído, como, por exemplo, paróquias para as pessoas se reunirem e escolas para os seus filhos. A partir dessa situação, deveríamos ver a atividade monumental que Jean-Jacques Zink desenvolveu durante os seus 40 anos no Brasil. Era pastor, professor e psicólogo. Quando chegou a Limeira, era o único pastor luterano e trabalhava na província de São Paulo. Suas ações alcançaram a distância de 28 léguas, ou mais ou menos 150 quilômetros. Ele andava a cavalo de um lado para o outro. Ia até Pirassununga e Jaú, e também para São Paulo e Santos. Os seus relatórios escritos narram que visitou os seguintes lugares: Jerônimo, Felipe, Crestiumal, Sete Quedas, Araras, Piracicaba, Rosínia, Louveira, Santa Bárbara, entre outros. Durante as suas visitas, percebeu que a fundação de escolas era a maior importância. Por esta razão, além de seu trabalho pastoral, sempre fundou escolas, mostrando assim que era também um excelente educador. Com base nos relatos deixados pela posteridade, podemos ver que viveu em Limeira, 1869 até 72, Jerônimo, 72 até 73, Rosínia, 73 até 76, São Paulo, 76 até 77, Rio Claro, até 91, Campinas, 91 até 99, Juiz de Fora, 99 até 1908, e Campinas, 1908 até 1918. As distâncias que tinham sido percorridas e a variedade de atividades rapidamente o levaram a perceber que era impossível continuar seu trabalho sozinho. Em 1875, o pastor Frederico Müller chegou e mudou-se para o distrito de Pires, em Limeira, com quem Zink desenvolveu uma bela parceria que durou
por 44 anos. Com ele, pode combattere con Müller, chegare in Rio Claro è particolarmente digna e uma nota. Ali reuniu literanos na paróquia e liderou a construção da igreja e da escola. Do pouco que tinha, ele doou muito dinheiro a este trabalho. O trabalho vindo de Württemberg para que ele pudesse dedicar a viajar e acompanhar os luteranos. Tal como Frederica Müller, Theodor Kölle tornou-se genro de Zink, quando casou com sua filha mais velha, Juliane. Após concluir os seus estudos teológicos e ordenação em Stuttgart, Kölle tornou-se também o sucessor de Zink em Rio Claro. Gostaria de contar agora pouco sobre os livros registros da Igreja Luterana de Campinas. O pastor Zink começou imediatamente após a sua chegada com os registros dos livros da Igreja, que foram preservados até hoje. Temos 5 livros com aproximadamente 25.000 registros, que começaram em outubro de 1869 como os registros de batismo. Ainda em São Paulo, Zink batizou as crianças Bertha Caroline Schön e Emil Robert Tutt em 10 de outubro de 1869. Após a sua chegada a Limeira, batizou as primeiras crianças da região em 17 de outubro de 1869. Heinrich Nikolaus Reder e Jakob Wipf, da Rosínia. Seguiram-se os batismos de Joachim Aspar em 31 de outubro de 1869 em Pires, e Barbara Schlittke no mesmo dia em Limeira, e de Anna Bradfisch em 6 de novembro de 1869 em Grästschumal. Os registros mostram que o pastor Zink visitou os diferentes bairros e fazendas sempre em intervalos aproximadamente iguais de cerca de 4 meses, realizando batismo comunitários e cerimonias de casamento. Os registros dos livros de batismo terminaram em agosto de 1894 e foram novamente retomadas em 1908 pelo pastor Zink e após a sua morte em 1918 pelo pastor Frederico Müller até 1932. A primeira cerimônia do casamento é datada de 23 de junho de 1864 entre Petra Baumgartner e Ursula Blumer, ambos suíços, casados pelo pastor Hölzel, mas que ainda estavam registrados pelo pastor Zink. O próprio Zink realizou a primeira cerimônia de casamento em 19 de outubro de 1869 na Rosínia, como o casal Joachim Christian Wieck e Johanna Seckler. A primeira confirmação foi em outubro de 1869 na Rosínia, e data exata é infelizmente ilegível. Nomeadamente, Hanna Seckler, nascida em 9 de junho de 1850 em Ibicaba, filha de Jacob Seckler e de Marie Elisabeth Winter. Por que os registros são tão interessantes? Jacob Seckler foi dos primeiros imigrantes que veio para a fazenda do senador Vergueiro em 1846. O primeiro enterro foi em 1 de janeiro de 1870, em Grästschumal, por Heinrich Puls, nascido em Holstein, norte da Alemanha. Certamente, os livros da igreja não estão completos. Há sempre algumas lacunas. Por lado, depois de 1889, já existiam igrejas em Rio Claro, Pires, em Santos, fundada em 1806, e São Paulo apenas a partir de 1891, que então guardavam os seus próprios livros eclesiásticos.
Por outro lado, é possível que Zinck não tenha feito ele próprio o seu registro, mas deixe-os a uma escrita, o que não pode ser lido claramente nos manuscritos. Por que só agora mencionamos que temos todos estes registros disponíveis? Em 2017, a Igreja Luterana de Campinas forneceu-nos os registros da Igreja para digitalizar e transcrever. Os registros são frequentemente escritos em Sütterling, em letra gótica, com tinta e por vezes muito pequenos, e que torna a leitura muito difícil e demorada. Também o papel dos livros tinha sofrido muito ao longo do tempo. Assim, as coisas progrediram muito lentamente, com 10 a 20 registros a serem transcritos e inscritos de tempos em tempos, até que a pandemia atingiu-os todos em março deste ano. Agora que o Instituto está fazendo o seu trabalho em home office, foi uma ótima oportunidade para levar os registros para casa e tentar transcrevê-los por completo. Os registros de casamento, registros de morte, registros de nascimento e batismo já foram completamente transcritos até 1921, o que significa que cerca de 18.000 nomes já podem ser consultados. Faltam ainda os registros de nascimento e batismo até 1932 e os registros equivalentes a Crisma. Estes ainda têm um volume de cerca 5.000 registros. Isso nos levou a sucesso nos últimos meses. A Igreja Luterana de Campinas já conseguiu emitir cópias certificadas de certidões de nascimento que as pessoas necessitavam para a pesquisa genealógica familiar. Sem a transcrição, não seria possível, além de demorar muito tempo. Ainda hoje, nem todos podem ler as escrituras. A partir dos registros, podemos agora ver em muitos casos de onde as famílias realmente vieram, até que ponto as famílias casaram entre si e de onde migraram. É notável que a maioria de uma mesma família se casaram. Podemos definitivamente provar isto até 1920. Famílias da região da Schleswig casaram entre si nos primeiros anos, tal como as famílias de Pomerânia e Silésia e da Suíça. Somente a passados anos podemos provar casamentos entre pessoas da Suíça com pessoas da Silésia ou pessoas da Schleswig com pessoas da Pomerânia. Quase não havia casamentos entre alemães e brasileiros, e havia alguns com italianos. Isto também nos mostra que os alemães ficaram entre si, sem se misturar, o que se deve, talvez, a questões relacionadas ao idioma, ao modo da vida, aos costumes e à distância dos lugares e da vida social daquela época. É também interessante que os imigrantes tenham mantido a ortografia alemã nos seus nomes. Salvo algumas exceções, os nomes masculinos como Friedrich, Wilhelm, Gustav e os nomes femininos Berta, Josefina, Wilhelmina têm permanecido os mesmos até o fim das inscrições no registro da Igreja. No caso dos certidões de casamento, os registros até 1895 foram feitos na íntegra, ou seja, com data e local de nascimento e os respectivos pais do casal, o que é, evidentemente, muito importante para a pesquisa familiar. Entre 1896 e 99, estes registros foram omitidos completamente e esporadicamente. Foi dada apenas uma indicação da idade das pessoas. Por exemplo, o casamento de Luiz Ehmke, 22 anos, e Wilhelmina Hackmann,
21 anos, em 13 de setembro de 1898, na Barreira, sem informação clara dos pais do casal, ou talvez os pais não soubessem a data exata e o ano de nascimento. Mas isto é bastante improvável. Deve ter havido outras razões que, infelizmente, não sabemos. Os nomes dos primeiros imigrantes de 1846, como Seckler, Fahl, Laubenstein, Exel, Mathiesen, Scholl, Reinfrank, Thiel, Unger, Rotum, Tameros, Emke, podem ser encontradas em quase todos os registros eclesiásticos. Alguns deles com informações da cidade de onde vieram para a Alemanha, quando nasceram e morreram. Depois disso, em 1852, veio a seguinte leva de imigrantes da região de Schleswig-Holstein. Os nomes abaixo são apenas alguns deles, como Aspar, Diepern, Mattenhauer, Stahl, Tank, Kühl, Hüll. Mas não só os nomes podem ser encontrados nos livros da igreja, mas também nomes de regiões como Hinterpommern, Silésia, Rússia, Áustria e claro, da Suíça, como o famoso nome Krähenbühl, que se estabeleceu em Friedburg. Como tempo, a migração também começou em outras cidades, tais como Joinville e São Paulo. Podemos comprovar tudo isto por meio dos livros da igreja. Muitos descendentes destas primeiras gerações ou das gerações seguintes podem perguntar-se de onde vieram exatamente os seus antepassados. Claro, tenho um sobrenome alemão e um dos meus antepassados imigrou para o Brasil. Mas onde posso achar mais informações? Agora, com a ajuda dos registros da igreja, transcritos e do Instituto Martius-Staden, pode-se tentar responder a isto. O Instituto Martius-Staden é uma referência para a pesquisa genealógica no Brasil. Temos mais de 140.000 registros de pessoas que publicamos a série Famílias Brasileiras de origem germânica desde 1962. A última publicação foi em 2011, com o volume 8. Agora, planejamos publicar um novo volume ao final de 2021, com foco nos primeiros imigrantes e seus descendentes no interior do São Paulo. E claro, precisamos da sua ajuda para isto. Envie-nos a genealogia da sua família, com a ajuda dos nossos acervos e com os registros da igreja, tentaremos completar a sua genealogia familiar. Fornece-nos fotografias da sua família para enriquecer a genealogia. Talvez conheça pequenas anedotas da sua família, costumes que têm sido preservados em sua família até hoje. Histórias que têm sido transmitidas e assim por diante. Tudo o que possa enriquecer a série Famílias Brasileiras é bem-vindo. O nosso objetivo é preservar a memória e a história destes imigrantes. O formulário para participar e outras informações podem ser encontrados em nosso site www.martiusstaden.org.br. Gostaria de aproveitar a oportunidade para pedir a outras paróquias que nos forneçam os seus livros antigos da igreja, que os digitalizaremos e transcreveremos depois. Por favor, contacte-nos por e-mail arquivo@martiusstaden.org.br. Também pode entrar em contato com a Igreja Luterana de Campinas ou diretamente com o Sr. Sven Dinklage. Gostaria de agradecer muito a Sven Dinklage e à Igreja Luterana de Campinas pelo convite.
espero tê-los motivados pouco a descobrir algo sobre as suas próprias origens e contamos com sua ajuda e contribuição para o novo volume da série Famílias Brasileiras de Origem Germânicas. Muito obrigado. Obrigado a você, Gerhard. Nada. Tem gente lá levantando a mão e aplaudindo, eu acho que isso é assim, né? Surdo-mudo, a gente já aprendeu isso nesses últimos anos. Aqui são aplausos. Os alemães fazem isso. Obrigado. Isso, pastor Geraldo também ali. Obrigado, Gerhard. Eu colei alguns links ali para vocês acessarem esse formulário. Deixa também compartilhar o slide que os colegas me mandaram. A ver. Aqui, então, isso, conforme o Gerhard falou, é a nova série, então, a ser publicada. Esse link está lá embaixo, é aquele que eu acabo de colocar no chat. Então, se alguém aqui dessa região do interior de São Paulo puder ajudar, e eu sei que tem gente da nossa comunidade, da nossa região aqui presentes, então, por favor, colaborem. Tem famosos nomes aqui no call, e o que o Gerhard falou. Eu também já fiz contato com a comunidade de Rio Claro, com o pastor Eldo, por exemplo. Também quem está aqui no call também é o nosso pastor sinodal. Não só o antigo pastor sinodal Geraldo Graf, mas também o Marcos Eberling, que está ali junto também. Então, realmente a igreja pode... e as nossas famílias podem contribuir fortemente com isso. Estamos felizes de termos essa chance aqui. Mas, então, eu vejo que tem uns chats ali, deixa eu voltar ali. Alguns elogios para você, Gerhard, com todo o mérito. E obrigado até por fazer isso em português, não é a nossa língua materna, então nos perdoem ali pelos sotaques, enfim. Mas também quero, então, abrir a possibilidade, eu vou colocar todos vocês com possibilidade de falar no seu microfone, então eu vou tirar esse muda a todos, então vocês, se alguém quiser falar, vocês podem acionar o seu áudio, seu microfone, agora já está todo mundo liberado, nós ainda temos, né, quase uma meia hora, para a gente aproveitar esse momento. Tem gente ali ligados também que são lá de Ibicaba, né? O Bruno está ali junto com a gente lá de Göttingen, na Alemanha. Quem mais está aqui daquela região? O próprio senhor Gunnar Körle, né? Um descendente do senhor Theodor, que você mencionou. Então, gente muito importante nessa andada aqui. O Vitor Venkowski, também lá de Piracicaba, que tem feito um grande estudo sobre a genealogia dele. Então, está aberta a rodada de perguntas, de comentários. Com certeza vocês trazem coisas para compartilhar com a gente. Fiquem à vontade. Bom, talvez gostaria de começar com uma pergunta. Vocês conseguem me ouvir? Claro. Olá, Bruno. Sim, sim. Olá. Boa noite, boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Sr. Gerhard pela apresentação, realmente muito interessante, pelo trabalho também com a transcrição, e ao Sven pela organização, então muito obrigado. E eu teria algumas questões. Primeiro, talvez a Igreja Luterana, se ainda há outros documentos que vocês ainda digitalizarão no futuro. E depois, ao Sr. Gerhard, a respeito, talvez algumas informações além da base genealógica, porque eu penso que essas informações elas serão muito ricas também para trabalhos acadêmicos, porque muito já foi escrito, excelentes trabalhos sobre a imigração para São Paulo, mas, por exemplo, nós ainda não sabemos exatamente de quais localidades na Suíça ou nos estados alemães, qual o município específico os imigrantes vieram, se essas informações existiriam. E um outro ponto que me chamou muito a atenção
é exatamente a respeito dessa data de nascimento, né? Essa informação exata sobre o nascimento, porque vários economistas usam as datas de nascimento como um indicador de numeracy. Então, além da literacy, quão letrados eram, se eram alfabetizados ou não, quão bem conheciam matemática. E aí, quanto menos se conhece matemática, mais se arredondam as datas de nascimento. Então, todo mundo nasceu em 1850, todo mundo nasceu em 1860. E eu acho que isso poderia ser um trabalho fabuloso a ser feito com esse novo banco de dados. Então, além do trabalho genealógico, que eu acho fundamental, se esse tipo de informação, por exemplo, poderia dar ensejo a novos trabalhos acadêmicos. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Talvez vamos pela ordem, eu posso comentar essa questão dos outros livros. Inclusive, o Bruno, você não falou, mas ele está escrevendo o seu doutorado sobre isso. É isso, Bruno? Depois você comenta, talvez. Foi sobre isso. O Gerhard pega até no meu pé, ou no nosso pé. Cadê os outros livros? Tem coisa ali que foi publicada. Então, com Rio Claro, como eu já falei, tem um livro que ainda não foi digitalizado, que parece que é de 1890, mais ou menos, e a gente sabe que deve ter outros por aí, né, Gerhard? Que a gente precisa, e essa aqui é uma oportunidade para ir atrás e realmente levá-los ao Instituto, que inclusive faz isso gratuitamente, porque é o interesse da riqueza desse acervo, né, desse tesouro que nós temos, que eles têm. Então, se é um trabalho que precisamos focar e, quem sabe, até o mundo acadêmico, a Unicamp, no caso, ou então a Uni-Göttingen, pode nos ajudar para fazer uma coisa de ganha-ganha para todo mundo e para os dias futuros. Gerhard, o que... Não, como eu posso responder com o Bruno? Eu acho que ele falou certo, também para acadêmicos, né? Mas uma coisa com muito trabalho, né? Os registros, como eu falei primeiro, né? Sim, ele escreveu as datas muito certo, né? Também com qual cidade da Suíça, por exemplo, chama por exemplo Matt, por exemplo Suíça, né? Gerade na Schleswig-Holstein, por exemplo, né? Foi Aspa, que eu lembro agora, foi Bovenau. Então temos muito pequeninas aldeias, mas ele escrevia as coisas muito bem. Se você hoje pesquisa no Google, hoje quase não achou as coisas, né? Mas existiam, né? Tá? Né? É muito trabalho, né? Claro, eu transcrevi as coisas aqui, mas tudo eu não lembro, né? Eu só sei estas coisas muito, muito interessantes para a genealogia, né? Claro, para quando as pessoas procuram antepassados ou como pesquisa acadêmicos, entram em contato com nós vamos fornecer para vocês, sem problema, Bruno. Né? Não, maravilha, muito obrigado. E só como uma dúvida, esses dados vão ser colocados no site do Instituto? Não. Não. Uhum. Não. A digitalizou, Igreja Luterana tem no Campinas, nós temos, né? Nós tiramos xerox, cópias, né? E para estas cópias nós colocamos todas as dados no Excel. Né? Então, se você, agora é mais fácil, né? Se você, por exemplo, procura um nome, ou também uma pequena aldeia na Suíça, né? Colocamos no Excel e vamos ver, achamos ou não. Né? Agora, claro, agora sabemos qual registro é tudo, né? É agora muito mais fácil para achar as coisas. Né? Então, mas isso é uma pergunta interessante, Gerhard. Como se dá a solicitação à pesquisa com o Instituto? Então, eu escrevo para vocês e eu não vou ter tudo no site, mas eu posso pedir para vocês procurarem, né? Pelo meu sobrenome, é assim que funciona, né? Eu acho assim, até agora, a maioria das pessoas, né, entrou sempre diretamente em contato com o Instituto. Né? Porque eles fizeram pesquisa na região de Campinas. Tá bom. Agora nós temos a possibilidade, entrar na livros da igreja, ja? Colocar nome, então talvez achamos. Como você lembra, Döring foi a mesma coisa, né? Mas eu digo, eu tenho acesso pela internet ou eu preciso escrever um e-mail para vocês? Não, para e-mail.
Certo. Primeiro e-mail, depois Não tem um banco de dados fácil. banco de dados, vamos pesquisar e depois responder. Tá. Né? Mas, como nós já fizemos, né? Quando achamos uma coisa, eles querem uma cópia, por exemplo, né? A igreja tem que fazer, não, nós não, né? Ja? Mandamos exatamente as datas, né? Com registro e tudo. Tá. Depois é seu trabalho. Tá certo. Sim, pastor Geraldo, também ali na hora avançada na Alemanha. Pode falar. Ok, ainda é boa noite, daqui a pouco já é bom dia. Parabéns ao Gerhard. Somos 3 charás aí na rodada. Uma coisa que eu queria compartilhar aqui, que genealogia é uma coisa muito interessante, porque de repente a gente encontra conexões que nem imaginava. Quando o Sven disse, olha, vamos falar sobre imigração em Campinas, eu disse, bom, da região ali eu não tenho muitos contatos. Depois eu lembrei que numa pesquisa eu cruzei com alguém que passou por Campinas. E queria confirmar agora um nome. Uma das coisas difíceis, mesmo que a gente já tem todos esses registros digitalizados, informações, são os nomes dos locais que mudaram de nome. Então, muitas vezes é difícil chegar ao nome antigo, porque não se sabe. E, de repente, no registro a gente não acha porque está num nome diferente. O registro que eu tenho, ali fala em Campinas, no núcleo de colonização Campos Sales. Exato. Então, e essa história que eu pesquisei lá no Espírito Santo tem a ver com um professor que nasceu na Alemanha, veio ao Espírito Santo, lá teve uma história bem trágica, porque a primeira esposa faleceu, ele foi para a Argentina e, na volta, voltou para Campinas. Lá nasceram 3 filhos, esses devem estar nesses registros lá, e depois acabou retornando de novo ao Espírito Santo. E interessante essa conexão também com a Suíça, porque ele saiu da Alemanha justamente para fugir do serviço militar. Depois não podia mais voltar para a Alemanha, então voltou para a Suíça, onde se encontrou com os pais, e aí acabou encontrando a segunda esposa na Suíça, que é da família Müller. Então, provavelmente também está lá. Então, de um pequeno resquício que eu tive uma vez, eu posso fazer várias ligações aí com a história da região aí de Campinas. Esse senhor se chamava Anton Blaser. Depois foi professor por muito tempo numa das comunidades do Espírito Santo. E o colega Geraldo Graf, que está aí, também conhece essa história ou tem parentesco nisso aí tudo. Um abraço a todos. Obrigado, pastor, lá de Mission Eine Welt, lá na Alemanha. Que ótimo que vocês ficaram acordados. O que mais? Pastor Geraldo, se você levanta, se consegue desmudar colocar no unmute seu microfone, eu acho. Ou ver se eu consigo fazer isso. Pode falar, já foi. Boa noite, boa tarde. O pastor Rolf Schünemann sempre faz referência a um cemitério aí na região de Sorocaba. Tem alguma relação também aí com todo esse núcleo de Campinas e região. O Instituto já fez alguma pesquisa nos nomes ali desse cemitério? Ainda não. Porque nós temos pouca possibilidade e grande problema para nós, né? Ja? Quando nós fomos em 2017 na Friedburg, ja? Foi uma das poucas visitas que nós fizemos, né? Na cemitérios, né? Nós sabemos que cemitérios é rico para informações, ja? Ja? Como nós fizemos em 2010 em Colônia, né? Lá nós fizemos levantamento do cemitério. Ja? Mas agora, com poucas pessoas, é quase impossível.
Mas, Gerhard, obviamente vocês conhecem esse cemitério. Eu lembro que nós fomos juntos para Friburgo, né, que é Friedburg no original, aqui em Campinas, Friburgo. Mas esse em Sorocaba eu mesmo nunca... Não, eu não conheço, não. Tá. Não conheço. Bem lembrado, Geraldo, precisamos falar com o Rolf Schünemann. Mas o Marcos está se manifestando aqui, ele sabe coisas também sobre isso. Posso... Esse cemitério que o Geraldo se refere em Sorocaba é efetivamente o primeiro cemitério protestante no estado de São Paulo. E ele é resultado de um conflito, porque fora construída uma fábrica, uma funilaria, se eu não me engano, que dava suporte à construção das estradas de ferro, e vieram ao Brasil engenheiros suíços, e um deles faleceu por conta dessas doenças tropicais. Ele foi sepultado, à época, num cemitério católico. Quando o padre descobriu, ele teve que ser desenterrado, o caixão foi jogado por cima do muro, e por intervenção de Dom Pedro, então foi criado esse primeiro cemitério protestante. Então, os cemitérios, eles além de informações, eles contam histórias muito ricas, e esse cemitério de Sorocaba, hoje, ele efetivamente está desativado, e quem ainda faz um pequeno trabalho de cuidado dele é uma comunidade presbiteriana local. Mas em Campinas tem uma história assim um pouco parecida, e a gente não conhece muito dos detalhes dessa história, e também não sabe por que Campinas, por exemplo, não tem um cemitério protestante. Rio Claro o tem, Pires de Limeiro tem, uma centena de comunidades Brasil afora vão ter o seu cemitério, e Campinas não o tem. E as razões de por que Campinas não tem esse cemitério, a gente nunca as descobriu, ou nunca as soube de uma forma um pouco mais detalhada. Uma informação que eu não tenho ela assim confirmada é essa de que teria existido um cemitério protestante e também um cemitério católico antes da construção da estrada de ferro. E a estrada de ferro teria, então, o seu trajeto desenhado por sobre os dois cemitérios. E a história, então, conta, e isso precisaria de uma forma ou outra ser confirmado, se isso é verídico ou não, de que, então, tivesse sido feito um acordo e, em vez de construir dois cemitérios, nasceu dali, então, o cemitério da Saudade, que é o cemitério principal da cidade, e onde efetivamente o Johann Jakob Zink está sepultado com mais todos os membros, eu vou dizer assim, históricos do luteranismo em Campinas. Os cemitérios particulares que hoje são mais usados, eles são mais recentes nessa história. Eu não sei se nessa pesquisa, Gerhard, dá para tirar alguma informação em torno desses cemitérios que ajude, eventualmente, a elucidar um pouco dessa história. No princípio, não, porque a única coisa que está nos registros, na verdade, é casamentos, batismo, né? Porque, como antes também eu falei vários nomes, né? Mas a partir, por exemplo, de 1920, né? Só temos, na verdade, Montemor, Campos Sales, Friedburg e mais um. Então, só 4 depois, né? E também antes, claro, foram batizados em Campinas, né? Mas nos primeiros anos, por exemplo, até 1990, né? Vão ter pequenos lugares, né? Como Montemor, Grestimar, Filipi, como chama as coisas, mas diretamente Campinas, não sei nada. Legal. Acho que retomar essa ideia, né? Bom, temos aqui 2 pessoas querendo falar.
Bruno, podemos deixar o Edson falar primeiro aqui, que ele... Sim, claro. Não conhecemos o Edson ainda. Seja bem-vindo, Edson. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Eu procurei muito da minha família também, quando ela veio para o Brasil, tudo. Então, entrei em contato várias vezes com a Igreja Luterana em Campinas. E aí, só complementando o caso do cemitério, que eu achei engraçado, e consta, não sei se você conhece esse livro aqui, chama Vir, Viver e Talvez Morrer em Campinas, que conta a história dos alemães em Campinas. Então, é uma tese de doutorado da Andrea, e lá ela menciona esse cemitério que foi desapropriado para passar a estrada de ferro. Então, essa história ela é verídica, assim, tá? E aqui tem muitos nomes de alemães, escola alemães, fala do pastor Zink, fala do clube de tiro, fala da escola alemã em Campinas. Então tem muita história aqui e muitos nomes, né? Inclusive o meu tataravô está aqui registrado, porque o que acontece? Ele usou uma testemunha brasileira, porque como eles vieram aqui em 1851, não existia uma igreja luterana, eles fizeram um contrato de casamento em alemão. E está no primeiro cartório de Campinas. E esse contrato de casamento em alemão, ele acabou usando uma testemunha brasileira. Então, ela acabou colocando o nome do meu tataravô aqui nesse livro. Foi por isso que eu acabei encontrando esse livro, né? E tem muita coisa em Campinas, gente. Tem muita coisa. Tem o livro dos acatólicos, que está na Câmara Municipal de Campinas também, que consta todos os registros dos protestantes. Então, tem muita coisa em Campinas aqui, dos alemães, e muita história para se pesquisar dos alemães aqui em Campinas. Muita coisa mesmo. Legal. Obrigado, Edson. Pois é, Bruno, eu acho que nós vamos ter que descobrir um doutorando ou alguma coisa assim para ir junto com a Unicamp para ir atrás disso. Que, né, Marcos, Luciano, nós já tivemos essa ideia no passado, vamos ver como realizar isso. Obrigado, Edson. Fala, Bruno, ou quem está na vez? Sven, posso fazer mais uma pergunta? Claro. Sobre profissão, o que as genealogias e os registros dos livros permitem dizer? A gente sabe que, naturalmente, nem todo mundo era agricultor. Quem era mais agricultor se instalou mais em Friedburg. E Campinas já era uma vila um pouco maior, vamos dizer assim, 10 ou 12 mil habitantes lá nos anos 1860, 1870 em diante. Desses livros, dá para falar alguma coisa sobre essa origem de profissão das pessoas? Então, às vezes, os registros mostram as coisas, mas como o senhor falou, agricultores, maioridades, né? Mas também já temos muito artesanatos, né? Ja? E também chauffeur, por exemplo, a partir de 1890, por exemplo. Ja? Às vezes foi escrito da profissão, mas 90% não. Ja? Isso dependeu no pastor que faz as coisas, né? Ja? Porque também as páginas foram, a princípio, muito pequenininhas, né? E como já foi escrito muito pequena, né? Às vezes ele colocou atrás das coisas profissão, né? Mas não muitas vezes, né? Mas, não muito. Né? Mas a maioria foi agricultores. Né? Legal. Vamos aos poucos encerrando, eu diria, mas Bruno, você ainda estava ali na fila? Então, só em complemento, existe uma história muito legal escrita da Real Fábrica de Ferro de São João de Ipanema, que é a de Sorocaba, feita em 1822 pelo próprio senador Vergueiro. Então, antes dele iniciar o processo de imigração por si próprio, ele escreveu uma história da Real Fábrica de Ferro, em que ele criticou ferrenhamente a
a maneira como a Real Fábrica tinha sido organizada inicialmente com imigrantes. Então, acho que esse documento está online. Se vocês procurarem pelo livro do Vergueiro a respeito da Real Fábrica de Ipanema, vai ter informação. Eu não li todo, então não sei se há informação, por exemplo, sobre o cemitério dos estrangeiros, mas acho que é um complemento interessante. E talvez só a respeito dessa última dúvida sobre as profissões, que é um negócio muito interessante, a gente sabe pouco, na verdade, né? Sr. Gerhard, o senhor acha que quando não é mencionada a profissão, a gente pode inferir que são agricultores ou seria uma inferência errada? Eu acho que nesta região pode dizer, né? Okay. São a maioridade agricultores, né? Temos artesanatos lá, mas muitos não. Quando eu tem uma página com 15 nomes, né? Uhum. Com certeza 12 são agricultores. Okay. Né? Porque, claro, foi desta região, Montemor, né? Friedburg, como chamar, né? Uhum. Mas 90% com certeza. Perfeito, obrigado. Tá legal. Bom, se não tiver mais outros comentários aqui, vamos aos poucos encerrando. Mauro? O Gerhard, queria agradecer aí pelo seu trabalho que você está fazendo, né? Eu também sou descendente de alemão e fico feliz aí que a gente está levantando essa árvore genealógica. E até eu tenho um livro da família, minha família alemã é Prelep, né? Prelep. Eu tenho uma história que veio da Alemanha lá, tem um livro com uma árvore genealógica de umas 3 ou 4 gerações da minha família. Eu vou ver se eu escaneio também e mando para você. Pode ser que você não tenha nada aí da família Prelep, porque eles acabaram indo para São Paulo. Eu era de São Paulo e vim para Campinas, né? Então, a nossa história está mais lá com a Vila Ema, com a Igreja Centro e com a igreja lá de Ferraz Vasconcelos, né? Mas tem bastante nome, tem coisa muito interessante, fotos e tudo mais. Eu vou ver se eu escaneio e mando para você. Tá bom? Agradeço muito. Agora já. Porque nós precisamos destas coisas, né? Espero ainda as famílias da região muito mais, né? Porque sabemos da sobrenome ainda muitos alemães vivem na região, né? Mas, claro, depende do interesse das pessoas, né? Quem sabe? Vamos ver. Vamos esperar, né? Ok. Pelo menos precisamos mais ou menos 50 famílias, né? Vamos ver, né? Espero, né? Tá legal. Sven, você ajuda também, né? Sim, eu sou o primeiro imigrante da minha família aqui na região. Posso participar? Então tá. Bom, gente, só para encerrar, então, compartilhar com vocês os próximos eventos que vão acontecer, então, ainda ao longo dessa semana. Eu vou até, peraí, colocar para vocês no chat também o link. Então, aqui no site do consulado vocês têm todos, além dos nossos, mas todos acesso aos links e aos detalhes de cada evento. Amanhã, então, hoje foi o Gerhard, amanhã vai ser a outra estrela, o reitor da nossa faculdade Est, da Escola Superior de Teologia, Wilhelm Bachholz. Então, um pouco mais cedo, 17 horas. E na quarta-feira, outro professor luterano, Lauri Wirth, que alguns conhecem, da Metodista, em São Bernardo do Campo, falando então desses 2 assuntos aqui que nós escolhemos para compartilhar com vocês. Divulguem, participem. E mais uma coisinha, não posso deixar também de mencionar, nós continuamos a manter essa chama do alemão aceso, então uma vez por mês nós temos um culto em alemão,
que nós festejamos a cada primeiro domingo do mês. Então, próximo no 4 de outubro, no nosso canal no YouTube. Também, se vocês conhecerem alguém ou quiserem participar. Muitos aqui já participaram uma vez. E é claro que hoje nossa comunidade, nossa igreja é muito mais multicultural, mas a gente também tem esse dever de continuar com essa descendência do pastor Zink, que começou lá atrás. Então, para encerrar, obrigado pela presença de vocês, pelo tempo. Qualquer dúvida, ainda podemos ficar uns 3 minutinhos por aqui. Obrigado, o Gerhard, pela participação e ao Instituto pela parceria, também mais uma vez pela digitalização já naquela vez. Não sei se o Luciano, nosso pastor da comunidade aqui, quer dizer as últimas palavras, e pedimos desculpas até porque não teve transmissão no YouTube, tivemos um problema técnico, mas a gravação está dando certo, então nós vamos deixar posteriormente disponível. Obrigado a todos, fiquem com Deus e uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Luciano. Agradecer aí o Gerhard, né? E perguntar, Gerhard, se esse arquivo em Excel, se isso também é possível a paróquia aqui de Campinas ter disponível, até para facilitar também para nós a questão da consulta, né? E quanto também à transmissão, nós vamos disponibilizar então na plataforma a gravação lá para que vocês possam ter acesso a toda ela. Agradeço aí a presença de todos vocês. Obrigado, gente. Até amanhã, talvez.